Estamos iniciando os trabalhos, então. Boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes, assessores. Boa tarde, doutora Adélia, que nesse momento nos assessora juridicamente com as atas. Boa tarde, vereador Boni, meu companheiro. Estamos aguardando o vereador João Batista, que está a caminho, está perdido no trânsito aí, mas está chegando também. Estamos dando início na segunda oitiva da CE dos Food Trucks no município de Ribeirão Preto. Criamos essa CE com o intuito de, juntos, nós, vereadores, estar aqui ouvindo as partes interessadas, os lados interessados, né? Os membros dos food trucks, os proprietários. Chegando o vereador João Batista, nós estamos só para João Batista tomar assento aí. Seja bem-vindo, João. O João estava perdido no trânsito, mas já chegou. Seja bem-vindo. Ouvindo as partes interessadas, ouvindo os proprietários dos food trucks, ouvindo o presidente do sindicato dos hotéis, bares e restaurantes, ouvir também o poder público. Nós vamos estar ouvindo aqui a Transep, nós vamos estar ouvindo a fiscalização geral, nós vamos ouvir o governo, enfim, nós vamos tentar ouvir todas as partes que tenham interesse, que são envolvidas, para que no final dessa CE nós possamos estar apresentando para o governo um projeto de lei para a regulamentação do segmento dentro do nosso município. É muito importante saber e salientar que tem em várias cidades do Brasil já existem leis que regulamentam o food trucks, mas nas suas capitais. Então a gente também está buscando esses projetos de leis, estamos estudando elas para que a gente possa, né, tirar o máximo de proveito disso, para que a gente possa trazer para a nossa cidade. É muito importante a participação do vereador, do legislador nessas causas, porque não podemos mais deixar que isso continue do jeito que está hoje. Um reclama de um lado, o outro reclama do outro, o poder público também faz as suas reclamações, autuando, tirando os trilhos daqui para lá, porque aqui não pode, ali também não pode. Quer dizer, então nós precisamos achar um meio termo para que isso fique definido. O que pode, o que não pode, para que todos possam trabalhar, e assim ter ali o seu ganha-pão do dia a dia. É isso que nós queremos. Ninguém quer nada trazer prejuízo para ninguém. Nem para o bar e para o restaurante, nem para o food truck, nem para os vizinhos, né? Porque tem uma sorveteria na frente, eu não posso colocar meu trailer. Porque tem um restaurante, também não posso estar lá. Não, porque tem uma farm... A gente tem que achar um meio termo. Nós temos que achar um caminho que seja bom para todos. Essa é a finalidade dessa comissão de estudo que nós estamos aqui presidindo. Quero aqui passar a palavra para o vereador Boni, também para que possa fazer as suas colocações, e na sequência para o vereador João Batista. Muito obrigado, vereador. Boa tarde a todos, aos convidados, também ao público que nos assiste pela TV Câmara. Só reforçando as palavras do vereador Eliseu, que é o presidente dessa CE, onde nós estamos procurando de forma conscienciosa uma justiça igualitária. Então nós vamos ouvir todos os lados para que a gente possa, talvez, cair no menor erro possível. Porque eu acho muito difícil, em tudo o que a gente tem visto aqui dentro, agradar todo mundo é muito difícil. Mas fazer uma coisa conscienciosa. E a gente vê um dos erros que eu tenho visto aqui dentro do Legislativo algumas vezes, até pelo Executivo, pegar determinadas leis que são funcionais em algumas cidades e traz diretamente para cá numa cópia. E eu particularmente, se você treinar um time do mesmo jeito que o outro, ele não dá as mesmas respostas. E eu vejo isso a lei também. Então a gente precisa nos adequarmos às nossas realidades, às nossas situações, para que a gente possa ser o mais coerente possível e dar subsídios ao Executivo para que ele possa elaborar algum projeto de lei que realmente agrade ou seja contento da grande maioria. Tá? Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, vereador Boni. Vereador João Batista. Boa tarde a todos. Uma alegria estar com vocês nessa tarde.
né, para que possamos juntos discutir sobre um tema tão importante no momento para a nossa cidade. Quando o Eliseu convidou para participar dessa CE, eu ainda questionei, falei, mas tem assunto tão importante de pauta nesse momento, né? Mas aí nós fomos analisar que sim, né? Eu penso assim, a sociedade ela vai se organizando, né, de acordo com suas necessidades. Hoje a cidade de Ribeirão Preto é uma cidade de porte já considerado até muito grande, muito desenvolvida, e não tem como excluir a realidade, né, dessa discussão hoje de convivência na parte comercial e também o desenvolvimento de todas as áreas. Então, vamos discutir, vamos conversar aí junto, para, como já foi falado pelos dois vereadores, né, qual o trabalho, qual a finalidade, né, qual o objetivo desse trabalho. Chegar mais próximo daquilo que vai unir a nossa sociedade, dando espaço para que todos possam estar desenvolvendo seus trabalhos sem criar muito, né, possibilidade de desencontro, não é isso? Então nosso trabalho é isso, é cobrar o executivo e junto com vocês discutirem, né, os caminhos para acertar aquilo que no momento precisa ser acertado, dar norte, né, dar direção a esse trabalho que vem sendo feito aí, como o Eliseu colocou muito bem, né? Nós, como vereadores aqui na Câmara, recebemos muitas reclamações, né, muitas exigências de, não só nessa situação que estamos discutindo hoje, mas em aquilo que na sociedade vai crescendo, vai provocando desencontro entre parceiros aí de trabalho, acaba sendo discutido aqui na Câmara Municipal. Então estamos aí diante de um problema que precisamos ser resolvido, né? Criar normas, estabelecer metas e coisas para que isso desenvolva melhor na cidade. Então vamos lá, vamos discutir, vamos conversar juntos e chegar num caminho melhor. Obrigado, vereador João Batista, vereador Boni. Peço desculpa a todos pela voz, desde quinta-feira que eu estou rouco, mas hoje eu já comecei a comer uns pedaços de gengibre aí para melhorar um pouquinho. Acho que eu vou passar nesses food truck hoje à noite, né? Tomar uma cerveja gelada lá, aí melhora, fica melhor ainda, se Deus quiser. Viu, gente? Mas é isso aí. Mas como o João acabou de falar, a importância de nós estarmos mediando tudo isso, botar o doutor Fernando, de estarmos mediando isso, porque aqui é uma casa de leis. Então aqui nasce as leis que regem a nossa cidade. E muitas vezes vem decretos do executivo que aí acaba sendo prejudicial para um lado ou até mesmo para o outro. E aqui a gente acaba ajustando tudo isso. Muitas vezes tem vindo decreto aqui do prefeito e a gente tem uns derrubados, outros a gente pede para devolver e ajustado, né, vereador Boni? Mas as leis, pelo contrário, ela nasce disso aqui, realmente, de audiências públicas, onde nós ouvimos todas as partes envolvidas, para poder depois chegar no denominador comum. É isso que nós queremos, ouvir todas as partes, para que a hora que nós fizermos o projeto, terminar essa comissão de estudo e indicar para o executivo, que seja uma lei que seja de consenso para todos os lados. É claro que nós não vamos conseguir agradar 100% a todos. Sempre tem um que vai ficar com o braço mais curto. Mas isso é a lei que rege o mundo, não é aquela que nós fizemos ou que nós vamos fazer aqui. Mas o que nós queremos é que fique o melhor possível para todas as partes. É isso que é importante para todo mundo, tá? Aproveitar para agradecer o senhor Gustavo Navarro, né, que é o representante da CEI. Cadê o Gustavo? Gustavo? Desculpa, Massaro. Aliás, Gustavo, desculpa, agora que eu tô te vendo aí. A rouquidão está até atrapalhando a vista já aqui. Agora viu o Gustavo ali. Está sempre com Molina. Perfeito, muito obrigado, viu? É muito importante, eu havia comentado com o Molina sobre isso também, da associação comercial. Ela tem participado praticamente em todas as audiências públicas e nas comissões de estudos, porque a associação comercial, ela está envolvida com todo o empresariado do nosso município. Então, é muito importante a participação dela nas suas opiniões também. Então, Gustavo, muito obrigado, viu? Tenho certeza que vocês também vão estar dando para nós depois aí as suas opiniões, para que a gente possa
também finalizar essa nossa comissão de estudo, ok? E nós tivemos a nossa primeira oitiva, nós começamos ouvindo o pessoal dos food trucks. Nós ouvimos o senhor Orlando de Carvalho, o seu Tiago Nardim e o Christian teve aqui também, né, Christian, na outra oitiva. E hoje nós vamos estar ouvindo o seu Carlos Frederico Marques, que ele é diretor-presidente do Sindicato dos Proprietários dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Ribeirão Preto. Então eu vou convidar o senhor, por favor, o senhor Carlos, o senhor sente aqui, por favor, para que nós possamos estar ouvindo o senhor. Nós vamos fazer algumas perguntas para o senhor. E no final, depois do seu Carlos, se alguém de vocês tiver também alguma coisa para se manifestar, por favor, eu peço que fale no final, depois que o seu Carlos terminar com a gente. Fique à vontade, qualquer um de vocês tem alguma informação, tem alguma pergunta, tem alguma resposta também para nós, por favor, se manifeste no final depois. Seu Carlos, quero, em nome da comissão, em nome do vereador Boni, vereador João Batista, agradecer a sua disponibilidade de livre e espontânea vontade de estar vindo a essa comissão de estudo, colaborar para que nós possamos, para o bem comum, chegar aí num acordo de estar indicando um projeto de lei para os food trucks de Ribeirão Preto. Eu gostaria que o senhor dissesse o nome completo do senhor e o número do seu RG, porque aqui é tudo gravado e está sendo feita uma ata. Meu nome é Carlos Frederico Marques, RG 3356079. Estou representando o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares. O nosso sindicato, ele representa todo o setor de hotelaria e gastronomia de Ribeirão Preto, desde hotéis, grandes hotéis, até pensões, como também grandes restaurantes até o ambulante. Então, na reunião de hoje, a gente tem interesse em compatibilizar tudo, que não haja nenhuma concorrência desleal no setor, ou seja, que haja uniformidade de atividade de todos os setores. Isso é o que mais importa para Ribeirão Preto, que é uma cidade realmente turística. Seu Carlos, é muito importante essa sua colocação, que é isso que nós queremos ouvir realmente. A gente não está aqui para jogar um contra o outro. Eu queria saber do senhor o seguinte: nós sabemos que os food trucks é uma realidade em Ribeirão Preto, destacando-se pela gastronomia e cultura da cidade. Como o sindicato ou o proprietário de bares e restaurantes se posiciona com relação aos food trucks? O problema referente aos food trucks e restaurantes é o mesmo problema dado no comércio local, certo? Por quê? Você trabalha com determinada mercadoria. O restaurante é uma posição fixa, o restaurante estabelecido no imóvel. Quer dizer, é gerada uma concorrência desleal no momento em que você coloca qualquer pessoa fazendo venda, ou food truck ou ambulante, na porta do teu restaurante. Então isso daqui é uma concorrência de certa forma desleal, mas isso não gera a obstrução da atividade dos food trucks. Eles existem, estão aí, vão ser um grande futuro dentro de Ribeirão Preto, certo? Mas tem que ser regulamentado essa atividade para que não gere dissonância entre o setor fixo do setor móvel. Questionamento só, como nós estamos aqui para ponderar e quando a gente pleitear alguma coisa perante o executivo, por exemplo, o que o senhor, que é do sindicato, do proprietário de toda a parte da hotelaria e gastronomia, por exemplo, apontaria como essencial? Por exemplo, o food truck é necessário que ele... Aí você dá algumas coisas que nós temos que ouvir todos os lados, então, e justamente eles também, para a gente saber o que é necessário. Então vamos começar.
A gente tem interesse nessa regulamentação para que a concorrência não esteja tendenciosa nem para um nem para o outro lado. Nós levamos início de qualquer regulamentação 2 tópicos. Que todos sejam, de certa forma, credenciados para executar a atividade. Esse credenciamento visa um dispositivo de lei que deve regulamentar a comercialização e a doação e demonstração de alimentos em via pública, menos, na situação de hoje, menos em feira e algumas outras atividades que têm regulamentação própria. Essa regulamentação que visa esse comércio e a doação, a gente tem que pensar também que é extremamente importante que seja regulamentado a comercialização e a doação, porque é muito comum essa parte de doação e degustação ocorrer em porta de restaurantes ou de qualquer comércio, tá? Eu tenho um lançamento de um determinado artigo alimentar enlatado, produzido, certo? Por exemplo, batata frita. Eu vou lançar um produto. Eu chego na porta de um restaurante, de um McDonald's, e faço a doação dessa batata frita sem nenhuma regulamentação. Tanto esse fator tem que estar regulamentado. Então, é isso que é o primeiro fato. Essa regulamentação tem que existir, qualquer solicitação. E nós temos que levar em conta, para os food trucks, uma outra regulamentação que talvez os outros setores não tenham, mas que é a regulamentação dos food trucks nos eventos, que também isso é extremamente importante para eles. Essa regulamentação fará com que os food trucks tenham uma vida, de certa forma, independente, certo? Dentro desses eventos, tá? E isso vai acontecer e tem acontecido. Eu estou citando isso porque eu estou baseando todo esse processo dentro da regulamentação de food trucks feito pela Prefeitura de São Paulo em 2013. E vocês sabem que a organização, a estruturação disso tem sido normal e sem gerar muitos atritos em São Paulo. Então, não é interesse nosso que isso seja, de certa forma, afetado. Começa uma coisa e para. Quer dizer, para isso, a Prefeitura tem um fator extremamente importante para a existência de serviços móveis em via pública, ou ambulantes, ou quermesses, ou barracas expositoras. O primeiro fator importante da Prefeitura, do Poder Executivo, é a delimitação das áreas que vão ocorrer essa liberação. Para evitar que eu estou aqui e amanhã estou lá, não. A Prefeitura tem que delimitar os pontos de uso. Tanto agora eu vou falar em termos genéricos, desculpe, não só food trucks, porque aí entra todo um comércio de venda de alimentos em ambientes abertos, em ruas livres. Aí tem pedestre, tem trânsito, tem um monte de coisa que interfere nisso. Então, todo esse serviço de venda de alimentos em áreas públicas deve ser autorizadas pela Prefeitura. E, para isso, para a existência de todo o setor, e principalmente do food truck, que ele delimite as áreas possíveis de ocorrer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em algumas áreas estritamente residenciais, é proibido a instalação de food trucks, barracas e tal, até feiras, certo? Então, isso deve ser elaborado pela Prefeitura. Não estou impondo essa situação, eu estou jogando a Prefeitura no sentido dela delimitar quais são as áreas que podem ser utilizadas. Para essa delimitação, não é só a Prefeitura, entra a Transerp, entra o meio ambiente, por exemplo, quais são os parques,
quais são as áreas que estão sujeitas a isso, é o caso do bosque, quer dizer, já houve até baile, nosso setor tinha restaurante, tinha baile dentro do bosque, quer dizer, então isso tem que ser delimitado. Isso tudo é função da prefeitura, ela tem que fazer um catálogo de todas as áreas que estão liberadas para toda atividade desse setor. A partir daí, ela começa a liberar as áreas, certo? E os interessados começam a se credenciar para essas áreas. Perfeito. Isso é de caráter geral. Sem isso, nenhuma conversa pode ser iniciada. Tá? Então, a partir daí, nós vamos começar a delimitar o comportamento de cada um. Um outro fator que tem que ser importante nesse credenciamento, nesse comércio, é que isso daqui ocorra em face de permissão, certo? Quer dizer, todos eles são permissionários de uma concessão do poder público, certo? Essa permissão, essa concessão, não deve ser eterna e nem hereditária, certo? Porque isso permite ao poder público... Não ser um táxi. Perfeito? Assim. Mais ou menos isso. Exatamente. Então, para que isso realmente aconteça, de forma que, no momento, vamos supor, a prefeitura delimitou uma rua tal para colocar projetos de ambulantes, de food trucks. Acontece que essa área vai sofrer uma modificação, uma ampliação. Quer dizer, esse pessoal vai ter que ser retirado dessa região, queira ou não, certo? Agora, isso daqui não pode ocorrer, por isso que não pode ser eterno, não pode ocorrer indenizações pelo fato. Pode haver compensações, mas não indenizações por parte do poder público. Ou seja, se for anunciado, eu tenho uma barraca na rua tal, ou eu tenho um food truck na rua tal, que me foi permitida para a prefeitura, vai haver um processo lá. Então, eu posso ter privilégio de, na mudança, certo? E a lei permite isso, se for uma modificação restrita, a lei vai me dar o privilégio de eu mudar a 50 metros do ponto de mudança, certo? Guardadas as concessões que a lei regulamenta, que depois eu vou falar isso daqui. Quer dizer, eu tenho o privilégio. Se a alternativa fizer inviável o percurso, eu posso, como ambulante, como food truck, me credenciar novamente para uma nova área, tendo, nesse caso, o privilégio de passar ao estudo de viabilidade diante de todos os demais, porque eu já estava instalado. Tudo isso tem que ser levado em conta pela prefeitura, certo? Pelo poder público. Correto. O que mais que eu tenho que levantar aqui? Fora isso, existem, por exemplo, áreas... Vamos passar no Teatro Municipal, aqui, área do centro-cidade. A gente não pode permitir, quer dizer, que haja nessa área ambientes de ambulantes, de coisa, porque isso afeta turisticamente e afeta a evolução da cidade, certo? E o crescimento do artigo turístico, né? A sua denegrir esse espaço que não atraia mais turistas. O senhor tem um estudo que comprova isso? Hein? O senhor tem um estudo que comprova isso? O quê? Eu só peço, depois, o amigo, no final você pode se manifestar, porque nós estamos também ouvindo, como você. Tá. E como ele tem o direito de falar o que ele bem entender, nós estamos isso relatado, inclusive depois nós podemos disponibilizar em atas, porque fica registrado para cada um de vocês. Só que espero que ele termine a sua posição e no final a gente possa ouvir vocês. Muito obrigado a você. Então, que é isso? o que acontece? Quer dizer, para isso, deve ser colocado
uma certa distância dessas áreas. Na lei aqui, feita em São Paulo, essa distância é de 20 metros do local turístico, do monumento turístico, quer dizer, independente da origem. Quer dizer, o ponto mais próximo tem que estar a 20 metros de distância desse ponto. Essa lei, ela funciona para realmente não evitar, essa lei gera evitar que dentro da área específica, é que a gente fala, assusta aqui porque o Teatro Municipal é grande, o Centro Histórico de Ribeirão Preto, a parte é grande, então assusta a gente. Mas imagine numa... Você está dizendo 20 metros do espaço físico do do teatro. mais próximo do... Imagina Tá, não é da área do monumento- teatro, é lógico, porque senão também o pessoal não tem onde ponto trabalhar. físico. Quer dizer, imagina o seguinte, um monumento histórico consagrado que vai ter visita constante e tal. Quer dizer, então, o que acontece? Todo o pessoal quer colocar isso ali perto. Perfeito. Tá? Quer dizer, então isso é o que gera o tumulto. Isso é o que denigre a atuação e o investimento de turista. Agora, se você der permissão para que cada um se coloque a mais de 20 metros, quer dizer, existe uma área de circulação para o turista. É isso que tem que levar em conta. A denegrir o ambiente paisagístico não quer dizer que o food truck, o ambulante, a barraquinha denigre o ambiente. Não é bem isso. O ambiente é denegrido pela não presença do turista. Ele começa a fugir desse local. Afeta o próprio vendedor e afeta a própria cidade. É isso que tem que ter em mente. Ninguém está excluindo que eu não posso colocar daqui 100 quilômetros da coisa. Tem que ter uma área de mobilidade para o turista. Isso é que você tem que pôr em mente. Tá? Existe, por exemplo, mesma coisa, já citando, quer dizer, eu vou montar um restaurante hoje e amanhã vem instalar na minha porta um food truck. Vai ser uma briga de gato e cachorro, que não favorece nem o food truck, nem o restaurante. Tá? O que vai acontecer? Quer dizer, se isso for permitido, isso vai gerar um tumulto nessa região, vai começar a afetar moradores, vai começar a afetar o próprio restaurante, o próprio investimento na cidade. Alguém que vem investir em Ribeirão Preto, em um restaurante, quando acontecer isso, ele vai simplesmente não investir em Ribeirão Preto. Pois eu falo. Tá. Só para dar um exemplo para vocês, quando o Ibis veio para Ribeirão Preto, isso faz tempo, sou velhinho também, quando ele veio para Ribeirão Preto, ele tinha a opção de ir para Sorocaba. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso representa muito. Aí foi feita uma pesquisa e vieram aqui conversar com a gente. A primeira pergunta que eles me fizeram: qual é o relacionamento entre o setor patronal e o setor de funcionários, o setor laboral? Até agora, você pode ver o setor laboral e patronal de Ribeirão Preto, ele trabalha em consonância, você não vê atritos, violentos atritos de grande. E o que fez o Ibis? Simplesmente cortou Sorocaba e veio para Ribeirão Preto, montando o primeiro hotel no interior aqui em Ribeirão. Perfeito. Seu Carlos, entendo a tua posição e está registrada a sua fala. Pode sim. Na sua opinião, quero saber a sua opinião pela a experiência que o senhor tem dentro desses ramos. Eu morei na Europa há 4 anos e essa parte desses, quanto ao local turístico, eu morei na Itália e a gente vê que isso ocorre de uma forma muito incisiva. Então, nada melhor do que ter os bons relacionamentos, tudo bem. Aí eu faço uma pergunta para o senhor, por exemplo, que aqui tem um aspecto social nosso muito forte que eu vejo do food truck nas praças. Qual é a sua opinião do food truck na praça? Mesmo tendo, por exemplo, você sabe que tem um rapaz que vai vender, ele tem a salgaderia dele
que é um comércio, e tem um rapaz que tem o food truck na praça também, que vende o salgado. Qual que é a sua referência, a sua colocação quanto a isso? Porque depois eu vou falar o ponto de vista que eu tenho visto em alguns setores quanto a isso. Eu ainda coloco a delimitação no mesmo estilo da metragem. Eu coloco ainda mesmo o fato da delimitação da distância, certo? Se existe alguém já montado na região, que seja mantido o distanciamento de 20, 25, seja lá, 10, isso daqui vai ser elaborado pela própria comissão, tá? Mas que não seja na porta, tá? Porque o inverso também é verdade. Se você já tem um permissionário que tem um ponto fixado nesse local, eu pergunto, qual seria a condição do permissionário se eu chegasse aqui e falar, o que o senhor trabalha? Eu trabalho com venda de hambúrguer na rua. Eu falei, então eu vou montar um restaurante nesse ponto porque o aluguel dessa sala é barato, desse ambiente é barato. O mesmo problema seria para quem já está instalado. Então é mais fácil eu deslocar quem está sendo instalado do que quem já está instalado. Tá? É isso que vocês têm que levar em conta. E o inverso também é verdadeiro. Para isso, a prefeitura tem o poder de liberar o imóvel, a concessão, para o ambiente, esse patrimônio, para essa função. Eu acho isso extremamente importante. Tá? Por isso, a prefeitura tem que ter esse poder. E vou mais longe ainda, puxando sardinha para o meu lado. A prefeitura deve ter o poder de concessionar hotéis ou não hotéis, certo? Ela pode dar alvará, ela pode não deixar de não deixar instalar um imóvel, vou construir, vou fazer um prédio e tal, mas ela tem o poder de cercear o alvará para uma determinada coisa, como pode cercear o alvará para um restaurante no lugar onde já existe alguém. Eu só vou pedir uma atenção do Boni e do João. Eu tenho várias perguntas e a gente tem um tempo curto hoje, porque nós temos uma extraordinária. Uma extraordinária. Porque de consenso em outra reunião, nós vimos que realmente, nós mesmos falamos que é necessário ter um certo distanciamento, mas nada impede que se você tem um restaurante aqui, por exemplo, de salgadinho, que você delimite nessa praça o food truck do outro lado, porque a gente viu que tem um papel interessante em termos de sociabilizar a praça. Não, eu não sou contra. Não, só falei isso também. Não, corrobora com o que o senhor falou. Nem a praça, o cara vai na praça 15, aqui tem uma salgaderia, eu vou colocar o food truck do outro lado da praça? Não, ele pode colocar, desde que desloque 20, 25 metros desse ponto, que é minha casa, meu ambiente de venda está aqui. Eu vou tirar da porta e vou colocar 20 metros para cá, quer dizer, tenho que respeitar as condições de rampa, de garagem, hospital, mas a única coisa que, se for interessante para o food, ele vai para o outro lado da praça, mas isso não é obrigatório, tá? Quer dizer, desde que se mantenha... Desde que ele não monte na porta do outro, na porta do estabelecido, certo? Muito bom. Já houve alguma reunião ou encontro dos proprietários de bares e restaurantes para discutir sobre os food trucks? Se sim, se chegaram a alguma conclusão? Sim, nós tivemos uma reunião, tá, e chegamos a algumas conclusões, sim. Deixa eu pegar aqui. Quais? Um desses fatores principais é o comércio de alimentos, certo? Nas regiões. Outro fator, essa regulamentação do comércio. A regulamentação de doação e demonstração. Isso é extremamente importante, porque se não houver regulamentação, tanto de doação, que ninguém esquece, todo mundo fala só na comercialização. Quando eu vou lançar, eu vou dar só um exemplo. Eu tenho uma barraquinha que vendo e tenho tudo regularizado no ponto para coisa. Aí me chega uma empresa grande e fala, olha, você vai receber
X cruzeiro para você parar em tal lugar e fazer a demonstração. E vai fazer doação. Eu não estou comercializando, eu estou fazendo doação. Então, esse fato da doação não quer dizer que o ambulante esteja perdendo dinheiro, ele está ganhando. Só que ele foge da regulamentação porque eu não estou comercializando. Eu estou doando. Tá? E isso me desobriga de não parar na porta de qualquer lugar, desde que importa o que aconteça. Então, a regulamentação tem que ser para doação e para comercialização. Certo? Mas vocês tiveram essa reunião? Tivemos. Acertaram algum detalhes? Foi discutido algum questionamento? Houve um questionamento por parte deles? Houve questionamento por parte dos donos de restaurantes? Sim, sim, sim. Quais foram os principais tópicos? Qual foi assim, o que trouxe mais preocupação para o dono do restaurante? Segundo ponto, a prefeitura tem que regulamentar os locais que poderão ser. Sim, para isso nós estamos trabalhando com ela essa comissão de tem que estudo. determinar quais são, certo? Baseado nisso, a lei menor passa a ficar sujeito. Está permissionário a avenida, a rua General Osório, certo? Então aqui eu vou instalar, onde tem um restaurante, eu vou passar a 20 metros de distância dele, para um lado ou para o outro. E quem entrar na permissão primeiro vai ganhar, certo? Tem aqui na coisa, tem na esquina do Teatro Municipal. Então eu vou instalar a 25 metros para frente ou para trás desse teatro. Quer dizer, na mesma rua General Osório. Quer dizer, então essa regulamentação tem que ser clara para a prefeitura e tem que ser clara para o permissionário, certo? Quando ele for solicitar, eu quero o ponto da General Osório com a rua São Sebastião, ele já sabe que tais tem ponto, o último ponto é esse, eu vou ficar a 20 metros disso. Ou então, se eu tenho um espaço, eu vou ficar no meio dos dois. Então, cabe a ele escolher, mas ele já está sabendo qual é o alvo que ele vai pegar. O senhor fala fazer uma concorrência pública de espaços públicos. Exatamente. A prefeitura tem que abrir quais são os espaços públicos para a concorrência, certo? E essa concorrência vai ser livre. Não tenho necessidade de a prefeitura Mas ter aí a concorrência ficaria exclusivamente para os food trucks. Para os food trucks, sim, não tem dúvida. Eu já coloco todos eles, barracas, ambulantes, todos, tá? Certo. Eu faço isso daqui. A prefeitura fala, fica permitido estabelecer a colocação de fugiu o termo. Um trailer. Trailer na rua General Osório. Então, nesse local, toda a General Osório está permitido, certo? Ou até delimita trecho da General Osório. Então, nesses pontos em que a prefeitura determinou, fica agora sujeito à lei. Qual a distância do concorrente já pré-fixado? Que pode ser até outro trailer ou outro restaurante. Por exemplo, eu tenho uma praça, eu tenho 100 metros de área lindeira. Então tá, nós vamos colocar nesses 100 metros 5 trailers. 20 metros de distância de cada um do outro, 5 trailers nessa praça. Perfeito? Só isso. Assim, mais ou menos essa é a sua colocação. Desde que a prefeitura tenha cedido essa área para isso, desde que respeite. Aí se tem hospital, se tem coisa, ou se tem restaurante já. Sim, mas se tem o hospital, é até bom que tenha também, porque o pessoal que está visitando, tudo que está no hospital, também não vai usar esse... Mas ele fala rampa de acesso. Não, entendi. Não, rampas, entradas, claro, isso. Aí distância de rampas, de acesso, de passagem de ambulância... Perfeito. Quer dizer, tem coisas que a gente precisa ver. Quer dizer, por isso que a prefeitura ela tem que determinar. Você vai colocar um food truck ou uma barraca de venda à noite na cidade, você não pode delimitar. Ela vai ter que chegar a um ponto, ela vai ter que ter delimitação pela lei do silêncio. Tanto faz ser o meu restaurante como... Agora, você já imaginou você colocar isso na porta de um hospital, que vai funcionar
toda noite, para aí. Quer dizer, então não dá condição de ter isso daqui, quer dizer. Então, são esses pontos que a prefeitura, e isso vai ter que estar alinhavado no regulamento. Perfeito. Certo? Outra coisa que tem que ter, o food truck, ele tem um proprietário. E esse proprietário tem que estar regulamentado junto à Receita Federal. Ele tem que ser um empresário autônomo, tem que ter uma microempresa, ser um empreendedor, e ele vai solicitar como isso. Eu não vou solicitar o meu registro na prefeitura, o meu credenciamento, como Carlos Frederico, como Carlos Frederico ME, ou ME, Carlos Frederico ME, quer dizer, então ele passa a ser regulamentado. Perfeito. Outro fator que a gente viu isso daqui, eu não estou citando isso daqui assim, porque isso está desde 2013 na Prefeitura de São Paulo, não que São Paulo seja igual a Ribeirão e Ribeirão igual a São Paulo. Eu estou citando isso, por exemplo. Por exemplo, eu abro uma empresa, eu com o Carlos com o José, certo? E entro no credenciamento como uma empresa, um CNPJ de sociedade Carlos e José. Aí eu consigo o credenciamento na Rua General Osório de um trailer. Aí eu falo, José, agora você vai na prefeitura e requer um outro ponto para nós. Então eu vou segurar 2 pontos, certo? Para o mesmo CNPJ. Se o José quiser fazer isso, ele vai abrir um outro CNPJ e vai se credenciar, tá? Isso é básico. Outro fator que tem que ter em mente. CNPJ para cada food truck. Para cada trailer. Tá? Porque o mesmo CNPJ, como não existe horário específico de trabalho, eu posso chegar na prefeitura e me credenciar para 2, 3 pontos, certo? No mesmo CNPJ, mas não... porque eu posso me credenciar por horário. Eu tenho um food truck e vou me credenciar para trabalhar na Rua General Osório das 10 ao meio-dia. Depois eu vou me credenciar para trabalhar das 14 às 16. Então eu estou credenciado, tenho os 2 pontos finais. Isso eu posso fazer. Eu não posso dobrar no mesmo CNPJ a minha empresa. Eu não posso ter 2 barracos, 2 na mesmo setor. É tipo assim, vamos priorizar. Cada CNPJ tem uma prioridade de escolha de um local. Eu vou escolher 2 porque eu e ele somos sócios no mesmo CNPJ. É isso que falou. Tá certo. Se ele quiser abrir outro, ele separa a empresa. Certo, ele separa, faz independente. Independente. Por quê? Deixa só um pouquinho. Tá. Porque isso daqui? Porque aí existe a obrigatoriedade, durante a atividade, do proprietário estar presente no local. No local. Certo? Perfeito. Ele tem que estar presente, porque a fiscalização tem que chegar e perguntar quem responde. Para isso ele tem um credenciamento, tem um distintivo da coisa e regulamentação. Senão ele perde a finalidade também, né? Perde a finalidade. Como os próprios funcionários dele, que ele pode ter funcionários, todos eles credenciados, autorizados, seguindo a lei da vigilância sanitária, com atestado, com coisa, como se faz com qualquer outro restaurante. Perfeito. Tá? Ele tem sua fiscalização, ele segue e tem a mesma vigilância. Se ele trabalha com comida e tem freezer, ele tem que ter meios de armazenar isso daqui. E a vigilância sanitária, a saúde municipal, vai caber fazer fiscalização, como faz no meu restaurante, nele ou numa barraquinha ambulante que vende cachorro-quente. Mesma coisa. Houve alguma reunião do sindicato específica com os food trucks? Não. Ou não, porque eles não são filiados? Não, eu não tenho nenhum filiado de food trucks no momento, não apesar de eu representá-los. Não é o seu segmento. Certo? Mas não houve. Alguém te procurou? Alguma comissão de representantes de food trucks? Também não. Não. Então, então o senhor declara que em Ribeirão Preto ainda não houve essa aproximação.
Com a gente, não. Ainda não. Apesar da gente representá-los, porque nós somos de restaurantes, bares E similares. similares. Quer Perfeito. dizer, tudo que mexe com manipulação de Alimentação, alimentos, tudo, nosso. né? O senhor sabe me dizer se os proprietários de bares e restaurantes, se eles têm alguma crítica ou restrição específica relativamente aos food trucks? Já procuraram o senhor, os proprietários de bares e restaurantes? Olha, seu Carlos, nós precisamos resolver o problema dos food trucks, porque no meu restaurante eu tenho um food truck na minha porta. O senhor teve esse tipo de reclamação direta? Muito direta, muitas vezes, quer dizer, já tivemos isso. A gente participa do Conselho Municipal de Turismo, já foi levantado esse problema dentro do Conselho, então por isso que a gente já tem essa situação. Mas... O senhor tem relato houve uma discussão, chegou às vias de fatos, de pedir interferência da prefeitura, da fiscalização, para que tirasse o trailer do lugar ou não? O senhor tem essa... Não, que eu saiba, não. Não aconteceu isso, o senhor não tem essa... Não tenho essa informação, quer dizer... Isso é muito bom ouvir isso. Saber que não tem essa... existe, gente. A gente tem que colocar na cabeça que Ribeirão Preto é uma cidade prestadora de serviço. Nós não somos uma cidade industrial. E nós vivemos da venda do que nós temos. De hotelaria, gastronomia, saúde, certo? E escola. Certo. Romper esse elo, nós estamos rompendo com a cidade. Você vai ver que chega dezembro, a cidade cai, a cidade morre. Não é só o food truck, o restaurante também cai. Quantas comidas por quilo que vai chegar em dezembro fecha? Por quê? Caiu, os estudantes foram embora. Então, nós vivemos basicamente de prestação de serviço. Então, nós não podemos, nem como proprietários de food trucks, nem como proprietários de restaurantes, sair engalfinhando um com os outros. É isso que a gente tem que pensar. Tá. Nós temos que regulamentar, criar um ambiente harmônico para que seja agradável. O cliente vem no meu restaurante, ele vai passar, vai ver um food truck vendendo um cachorro quente. Amanhã ele está ali pertinho, está 20 metros, hein? O que ele vai fazer? Pô, amanhã a gente vai experimentar isso daqui. Ou o inverso também é verdadeiro. É verdade. Tá? Você sabe que turco, eu quando comecei a trabalhar com... Eu comecei a trabalhar com 10 anos, mas com 12, 13 anos eu fui trabalhar com turco. E o turco me falava que... Eu falava assim, mas por que tem a loja igual, uma do lado da outra? Ele falou assim, nós sempre, turco, quando chega aqui no Brasil, procura colocar a lojinha um do lado do outro. Mas por quê? Porque freguês erra a porta, entra numa porta, entra na outra. E, de fato, eu acho que também seria a mesma coisa. O freguês que vai no food truck hoje, ele vai também no restaurante amanhã. Então, também não vejo assim que é também uma concorrência que vai um quebrar o outro, né? Porque são segmentos até que muitas vezes até acaba ajudando. O pessoal está no food truck ali, tem uma sorveteria. Ele acaba de comer um lanche, ele vai lá na sorveteria depois tomar um sorvete, não é isso? Exatamente. Então acho que uma coisa puxa a outra. Então, por isso que o que a gente me agradou fala muito. É a concorrência no mesmo padrão de alimentação. Sim, exato. Certo? Quer dizer, isso daqui é o que mais afeta. Certo. Por isso que me agradou muito quando me procuraram para poder interferir, tentar ajudar, que a gente pudesse estar colaborando para poder dar um parecer para que possa fazer uma lei para regulamentar isso. Por isso que eu fiquei muito feliz com isso. Seu Carlos, o sindicato... Tá, já, sim. Você me falou o quê, Boni, que isso aqui já... Eu sim, vou perguntar para ele. O sindicato tem conhecimento de alguma cidade brasileira que possua legislação própria sobre os food trucks e que contempla anseios dos proprietários de bares e restaurantes? O senhor parece que tem uma lei que é de São Paulo. Está aí com o senhor? Tem O senhor, por favor, o senhor me... O senhor que tinha me falado agora há pouco da... Eu estou deixando. Tá, eu vou uma pedir para... vocês terem aqui, O senhor deixar arquivar comigo uma isso cópia. O senhor Carlos me falou, nós estamos fazendo um estudo de algumas leis também que tem algumas capitais. Então o senhor Carlos está deixando para nós aqui uma cópia, que na verdade é um decreto, tá, de 2014. 2013.
De Recife. É um decreto de 2014 de São Paulo. Então, eu estou pedindo para que coloque... Doutora Adélia, por favor. Vai ficar nos autos também, nós também vamos estudar essa. E tem uma última lei que nós já pegamos, que é de Recife também, tá? Existe a federal. Essa que sim. eu tenho em mãos é a federal. Sim. O meu júri está com a federal, eu ia te passar a federal. Perfeito. É que infelizmente é igual o táxi, ela deixa um monte de lacuna para se adaptar à situação do município. Isso, exatamente, a gente sabe. A federal a gente sabe. E alguns municípios. Então nós já temos a de São Paulo, nós temos uma outra também e temos a de Recife. Eu vou deixar essa cópia comigo também, que eu já vou dando uma pincelada nela, depois para a gente poder dar sequência junto com os colegas vereadores. Senhor Carlos, o sindicato tem mais alguma sugestão que possa contribuir com a eventual lei municipal que eventualmente venha a ser criada no nosso município? O senhor tem alguma sugestão? Eu até peço desculpa para o senhor, que o senhor tem 5 minutos, porque eu tenho que ouvir as partes. Olha, ainda. Uma das partes que foi discutida e levantada no problema disso food truck, quando vocês falam em praça, quer dizer, então eu posso colocar 5 carrinhos numa praça? Pode. Nada impede. Eu dei só um exemplo. Não, tudo bem. Então, agora, o único problema que vai ter, e isso foi levantado, é o problema de sanitários. Se a praça não tem, quer dizer, como seria isso? Certo? Sim, teria que ser uma solução do poder público. Se ele libera 5 carrinhos de alimentação num local só, ele deve ter um esquema de liberação de sanitário. Ou a prefeitura cria esse meio, ou então ela restringe, porque você já imaginou um monte de gente no evento. E outro fator que tem que ter é exatamente, eu acho que tem que ter, essa liberação de food trucks deve ser também e atingir a liberação do food trucks em eventos, tá? Fica meio difícil falar isso aqui com vocês, mas você pode montar um evento e chamar food trucks para dentro desse evento, que isso já existe, certo? Só que isso depende de regulamentação, tá? Para ter um poder de administrar esse fator. Foge à lei direta da prefeitura como food trucks, mas ele passa, quem faz o evento passa a ser responsável por todo o evento, tá? Outro fator levantado aqui é o consumo de bebida alcoólica nesses ambientes abertos, tá? Se for fechado, eu acho que a situação fica tranquila. Agora, se for aberto, a liberação de bebida tem que ser muito bem selecionada, tá? Você sabe, o problema disso vai ocorrer porque o ambiente é aberto e responsável. Se acontece dentro de ambiente fechado, e que na maioria das vezes isso vem para a rua, imagina já num ambiente aberto na rua, tá? Perfeito. O senhor tem mais alguma colocação? Não, só isso daqui. Isso já é o suficiente. Eu quero passar aos vereadores. Tem alguma pergunta para o seu Carlos? João Batista? A questão a distância de 20 metros que foram por várias vezes foi São colocado, sugestões. É algo que nós temos que discutir bastante, que hoje sugestões, porque uma das razões dessa CE está acontecendo é justamente partir desse ponto. A grande dificuldade que nossos amigos empresários estão tendo é de quando eles chegam no local estabelecido para o trabalho, muitas vezes já tem outro veículo ocupando espaço, eles têm que esperar. Então, quer dizer, provavelmente já não vai acontecer mais os 20 metros, nem para 10, nem para 40. Então, são questões assim que eles levantaram muitas vezes, a permanência deles lá estabelecer com uma forma mais fixas ou não, tal, partiu um assunto desse. Então, só lembrando que há uma discussão grande em cima disso. Eu acho que há, mas desde que haja um credenciamento da prefeitura, o local fica reservado. Vocês lembram do garapeiro João? Perfeito, mas eu entendi. Se já está credenciado, o local é dele. Tá bom. Fim de papo. Ok?
Ok, então tá bom. Seu Carlos, eu quero agradecer. Meu muito obrigado pelo seu tempo dispensado para a nossa comissão de estudo. Nós estamos ouvindo várias partes, como nós falamos aqui. Nós vamos ouvir a Transerp, Fiscalização Geral, Meio Ambiente. Nós vamos ouvir mais o pessoal do Food Trucks. Serão convidados o pessoal do Food Trucks, tá? Vocês podem ficar tranquilos. E a CI também será convidada. E se eu precisar, eu volto a chamar o senhor. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Em nome da Casa de Leis de Ribeirão Preto, nossos agradecimentos. Eu peço aos senhores e senhoras, senhor Carlos, o senhor está dispensado, o senhor fica à vontade. Nós temos uma sessão extraordinária às 16 horas. E pelo regimento, nós somos obrigados a estar presente. E essa sessão extraordinária ela foi marcada na última hora. Então, eu tenho 5 minutos. Alguém tem um questionamento, por favor? Mas eu me coloco à disposição a todos vocês, o nosso gabinete, depois, para qualquer questionamento. O nosso gabinete está aberto, o meu, do João Batista, do vereador Boni, para questionamentos, dúvidas, inclusive da última ata, que foi onde nós ouvimos 2 representantes de food trucks. Podem pegar as atas, ver as perguntas, confere as respostas. Qualquer dúvida lá no gabinete, eu vou estar à disposição para atender todos lá. Obrigado. Pois não? Boa tarde, meu nome é Elson Gomide, Top Burger Food Truck. Gomide. O Elson esteve também com a gente aqui. Sim. Elson, muito obrigado, viu, Elson, mais uma vez a sua presença aqui. Meu RG é 20-402-0852. Bom, como que é o nome do senhor mesmo? Bom, senhor Carlos, eu acho que está havendo um diferenciamento. O senhor sabe a diferença de um food truck para um trailer que vende comida comum. Food truck, a comida é totalmente diferente do trailer. Ninguém aqui, eu não quero que fique registrado, discriminação com a barraquinha ou com o trailer. Eu não quero discriminação sobre isso. Nós, do food truck, trabalhamos mais na preparação. Todos nós temos uma cozinha da preparação, desde um pão, desde a carne que levamos ao consumidor, é diferente do trailer. Eu jamais vou querer um espaço na General Osório. Aí você vai me perguntar por quê? Porque eu não vou concorrer com um lanche de R$ 2,50. Eu não vou concorrer com um pastel de R$ 1,50. O meu lanche é R$ 25. Ele dá trabalho para fazer. O queijo brie com gelé de damasco é caro. Eu não vou vender barato. Então, nós da Food Truck não queremos espaço no centro. Viemos, procuramos os vereadores aqui, a gente fica muito agradecido, o Boni, o Eliseu e o seu João. Pedimos que nas praças, que a gente revitalizamos, agradeço aqui a Build, construtora, ou se alguém aqui conhece a Praça da Bike, eu convido para ir lá ver. Que maravilha que está aquilo lá. E a Praça da Niterói, que aquilo tem os comerciantes em volta. Sim. Lá, antes de ter os food truck, pode perguntar para os moradores, não tinha nada. Na Praça da Bike também, nós cuidamos. Então, assim, nós pedimos para criar a lei do food truck para que nós chegarmos, porque a logística é muito cara. A gasolina, a manutenção do seu carro e do seu trailer, chega lá e não tem lugar. Exato. A gente viemos pedir para os caros vereadores que criassem essa lei para ajudar nós. Eu não sabia que eu podia me filiar ao senhor. Eu sou MEI, tenho 3 funcionários, crio emprego e subemprego, a gente gera imposto para a cidade, todos nós de food truck, também os meninos de trailer, sem discriminação nenhuma, os meninos que ficam na 13, que ficam na Presidente Vargas. Tá? O food truck é diferente, gostaria que vocês olhassem com outros olhos. Nós não queremos ficar no centro da cidade, de maneira nenhuma. Elson, mas ele deu como exemplo. Mas ninguém quer. Eu entendi. É uma concorrência desleal.
Eu entendi a tua posição, Elcio. Ele deu só como exemplo. Não, eu entendi. Isso, Você sabe que eu até vou complementar, acho que a pessoa que está levantando a mão lá atrás é o que ele quer dizer. Eu não sabia das diferenças que tem o ambulante e o food truck. Assim como ele estava me explicando, que é o Brown, pastel do Bro. Ele estava me falando da situação dele e falou, Boni, é muito diferente quando você fala um food truck e quando você fala... Eu não sabia. É verdade, é diferente. E outra, as regras, nós temos que ver aqui, vereador, que é o presidente, as regras vão ser diferentes Vão ser diferentes. Não tem como fazer algumas regras que funcionem com o food truck, sendo que é diferente, às vezes, com aquele que tem o trailer, que é tido como vendedor ambulante. Exato. Que ele muda o local. Então, se você for falar, precisa vir aqui no microfone. Precisa registrar. É que a forma de atuação vai ser diferente. A forma de atuação é diferente. Ambulantes. Exato. Por isso que hoje a lei ela está dessa forma genérica, né? Genérica. Por Se isso você que se nós encaixa... criamos... Eu não estudei, tá? E a gente sabe a diferença do food truck, tá? Por isso que eu acabei não falando, mas a lei de São Paulo, inclusive a fiscalização, quando eu falei isso, a fiscalização tem que ser a mesma de um restaurante, porque vocês têm armazenamento, tem preparação, tem manipulação, tem que ter funcionário credenciado. Mas a vigilância sanitária é a mesma. Eles são inspecionados igualzinho. Eles são igualzinho também. Elcio, eu entendi tua colocação. Você sabe qual é o intuito da comissão. Realmente é isso mesmo. Você tem razão, você está acompanhando, você vai acompanhar todas as nossas oitivas. É que nós vamos ouvir todas as partes. É importante que no final nós vamos peneirar tudo isso e nós vamos achar o meio termo para poder a gente discutir com vocês no finalzinho também. Eu entendi, senhor Eliseu, mas é que dali a gente olhando, estava se falando muito do centro, muito mas de... é como exemplo, é generalizado. Ele deu exemplo. Bro, acho que voltei na praça por causa disso. Porque eu entendi a posição, porque ele citou um exemplo que ele lembrou o nome de uma rua. Mas o exemplo pode ser a Praça da Niterói. Olha, a Praça da Niterói. A Praça da Niterói, nós vamos ter o quê? A demarcação da rua para poder o food truck chegar e ter o lugar dele lá. Que eu já venho pensando isso desde o início, vocês sabem disso. Porque o food truck chega, tem carro parado no lugar. Aí o food truck vai parar onde? Peraí, eles querem que tire o trailer, não quer que tira? Aí você tira, tá, mas aí eu volto, tem carro no lugar, eu não posso parar. Então nós vamos ter que achar meios para poder ter essa facilidade para vocês. Iluminação, peraí, nós temos que pensar também. Se eu não tenho iluminação, vou pegar a energia de quem? Do vizinho, do restaurante? Você está entendendo? Quer dizer, nós vamos pensar a liberação dos postes de energia para poder ligar os food truck. Você está entendendo? Quer dizer, então, na verdade, ela é complexa. Então, nós vamos ter que ouvir no todo mundo para, no final, a gente chegar e falar, olha, pessoal, a minuta é isso. Aí nós vamos chamar vocês, vamos sentar e falar, minuta, nós estamos pensando nisso. Aí vocês falam, puxa vida, está faltando isso ou aquilo. Está entendendo? Para a gente poder chegar, né, Boni? No meio de um consenso e apresentar o projeto de lei. Essa é a minha ideia. É igual só a nomenclatura que foi usada aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o decreto de lei lá 40 mil. Que é decreto também. Dispõe sobre critérios para comercialização de alimentos em veículos automotores, comida sobre rodas. Entendeu? É uma definição que na verdade envolveria o ambulante, que não discriminativamente ser o food truck. Então a gente vai ter que criar uma forma onde realmente haja um consenso. Sim. Sendo, vamos dizer assim, municipal. Ambulante, food decreto. truck, junto com a assessoria do sindicato. Visa cada um. Sim, mas é o que nós vamos fazer. Nós temos que ouvir. Nós vamos ouvir todas as partes. Vai vir a Transerp aqui, vai falar, fiscalização geral, eu vou ouvir meio ambiente, vai vir a vigilância sanitária, eu vou ouvir todo mundo para poder nós chegarmos, não é isso, João Batista? Eu queria ouvir a fiscalização geral, porque a fiscalização não é eles fácil. vão vir aqui, a fiscalização geral vai vir aqui também. Todo mundo nós vamos ouvir, vocês vão estar aí. Quer dizer, não tem outro caminho. O que o seu Carlos veio aqui hoje, nós tínhamos que ouvir a outra parte também, que são os bares e restaurantes, porque eles também são estabelecidos e são concorrentes diretamente de vocês. Não tem jeito. E muito boa, está ouvindo o senhor. O senhor deu como exemplo a Rua General Osório, eu entendi. É um exemplo só, entendeu?
Mais alguma fala, meu amigo Elcio? Não, eu queria deixar bem claro que eu não discrimino ninguém, não. Você... O food truck vende a comida artesanal, o pastel artesanal, Isso. a tapioca artesanal, o churros que é artesanal. Mas, deixa eu te falar. Certo? Então, se você se encaixa como food truck, você é food truck. Pode se candidatar sobre a lei que eles estão fazendo. Eu não admito falar que um hambúrguer de supermercado é food truck, de maneira nenhuma. O que você fabrica, você é artesanal, você é um food truck. Agora, você é um gourmet, é um food truck. Trailer é diferente de food truck. A classe food truck é tudo artesanal, tudo. Desde o pão até os insumos. Mas não é isso que está sendo levado em Não. Eu só tô... meu querido, não estamos falando disso. Nós não estamos falando disso. Eu Não estou é falando isso. para deixar bem claro que eu não estou discriminando. Que aqui nós estamos aqui Mas para nós um não estamos consenso falando só. disso. É verdade, Elcio. Nós não estamos falando. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo num projeto de lei. Então, eu não vou discutir aqui a manipulação, como que é feito, como que não é feito. Aí depende, deixo para a vigilância sanitária. Hoje a lei do food truck, quantidade de metro, pago por quantidade de metro que você usa. Pelo Inmetro, você tem que levar seu truque e o Inmetro aprovar. Eu sei, Elcio, mas você sabe onde como é. você usa o gás tem que ter o laudo do bombeiro. Então é totalmente diferente da lei do MEI do ambulante. É isso que a gente está querendo dizer. Então, mas aí na classificação da lei, você é classificado como ambulante. A sua inscrição é ambulante. Ambulante, O seu Zé que não vende tem outra pipoca, lei. não é isso, Bruno? O seu Zé que vende a pipoca e você que faz o lanche sofisticado é igual. E mesma coisa. Tá entendendo? Então é isso que a gente está tentando achar aqui, o meio termo, que nós precisamos criar, né, uma nova lei que seja diferenciada da lei do ambulante Então. geral, que é isso que ele está acabando de colocar ali. Não. Perfeito, eu entendi. Elcio, obrigado. Faça, Bruno. Elcio, brigadão, viu? Eu entendi a tua posição e eu conto com a sua participação sempre aqui. Se você não vir, eu mando buscar você lá de food truck, você vai ver só. Você vai ver. Boa tarde a todos, desculpe minha voz, eu tô meio afônico, Não é, gripe. de dois. Meu nome é Lucas Sigaki, o RG é 41, isso, SIGAKI. RG é o 41 758 410. Fala, Bom, Lucas. até entrei em contato com o gabinete do senhor Eliseu, porque eu vi o vídeo da última reunião. Acho que a gente precisa pausar um pouco a discussão, porque o que é food truck ainda está muito bem indefinido, né? Exato. E hoje, a atual situação do food truck é qualquer empresa como se fosse restaurante. Tem que ter vigilância sanitária, CVS 5 tudo, POP, ASO dos funcionários, enfim. Quem não tem isso, está fora da lei. Então, ele também não é food truck. Esse cara é ilegal. Esse cara não faz parte do nosso meio. Então, ele tem que obedecer a todas as leis. Tanto até do bombeiro, questão de gás, que o Elcio disse. É isso que as pessoas estão esquecendo. As embalagens padronizadas, Perfeito. tudo bonitinho, né? Não, tudo que a vigilância pede, a fiscalização geral pede, Transerp pede, não para na contramão, da ERP pede, ou CETEB, se precisar de uma coisa de esgoto, a gente tem que estar na lei. Isso é um food truck, ele tem que ter isso. Se não tiver, está errado, é ambulante. E essa é a nossa posição. O food truck, ele ainda não é uma categoria conhecida. A gente precisa se juntar e também discutir essas questões, porque tem bastante divergências de ideias. Então já fica o meu convite para a gente se juntar, se reunir, tentar alinhar um posicionamento para depois vir aqui organizadamente e discutir essa situação. Concordo, Lucas. Se for o caso, até pedir apoio do Ministério Público ou pedir alguma coisa. Não, nós colocamos aqui, Lucas, a Câmara Municipal à disposição, o plenário da Câmara, certo? Vocês colocam quantas pessoas quiserem. Cabe 270 pessoas. Vocês não vão conseguir colocar isso porque não tem. Mas pode marcar, fala com o meu gabinete. O pessoal está sabendo lá já, com o Boni, com o João. E a gente reserva, vem para cá, façam as reuniões. Não precisa ter a nossa participação do vereador. Você entendeu? Façam vocês. Não pode trazer para nós. É isso exatamente o que nós queremos, Lucas. Nós estamos ouvindo todas as partes para chegar no final e ter um denominador comum.
Entendeu? Então é essa vinda de vocês que nós estamos procurando avisar. Inclusive, para a próxima oitiva, nós vamos avisar todos. Não é isso, Carla? Nós estamos procurando avisar todos, tá bom? Tá. Outro fator importante, a minha opinião, pessoal, eu acho que o food truck ele não tem que ficar parado num lugar só. Porque ele é sobre rodas. Ele tem que ter essa liberdade de hoje estar aqui na Câmara dos Vereadores servindo um cafezinho e amanhã estar lá na porta do estádio de futebol servindo outra coisa. Enfim, ou numa outra praça, ou na praça lá no Gasparini, outra praça no João Rossi, ou na praça aqui na Fiuza. Enfim, esse é food truck. Não adianta o cara pegar e falar assim, não, eu quero poder chegar lá e estacionar. Beleza, mas você vai ficar lá o resto da vida, então por que você não aluga um espaço para você? Então, a ideia do food truck é rodas, é rodas. É rodar, é fazer o evento, é chegar lá no pessoal do rodeio, pessoal, como que é para trabalhar aí? Vai lá e faz o rodeio, vai na Grishow, vem na Sucre, enfim, todas essas feiras importantes que tem na região, ou qualquer outro tipo de evento que tem, do carnaval. Essa é a ideia do food truck, não ficar parado lá na praça o resto da vida. Eu tô nesse meio já faz... Bom, bacana, Elcio. Faz 3 anos que eu tô nesse meio, e esse ano eu não fui uma vez na Praça da Bicicleta. Então, quer dizer, eu estou rodando, faço que nem o Elcio disse, eu fui para outra cidade, fui para outros estados. Então, essa é a ideia do food truck, é rodar, levar a gastronomia onde não tem. Sim. Né? Outro fator que eu acho importante a gente tentar conseguir resolver essa situação, ou legalizar ou cortar de vez, é a questão da bebida alcoólica na rua. Hoje isso é proibido, né? Mas assim, todo mundo vende, todo mundo coloca a cadeira na calçada do bar e vende bebida alcoólica. Aquilo lá é rua, não é dentro. Então, eu acho que precisa ser legalizado isso. Ribeirão Preto é um polo cervejeiro. Tá? Nós estamos hoje com 9 cervejarias e crescendo cada vez mais. Não podemos deixar isso passar batido. Já foi conversado com a Isabela, né, do turismo, uma reunião que eu tive com ela, sobre essa situação, só sobre eventos. Porque, assim, às vezes você quer fazer um encontro lá no Curupira ou algum outro parque que tem um patrocínio de uma empresa grande, ela quer colocar bebida alcoólica, porque essa é a contrapartida dela. Então a gente deixa de ter certo turismo gastronômico por causa de algumas limitações, no caso da bebida alcoólica. Mas nós já estamos vendo, inclusive, se não está aqui na casa, é uma lei para proibir venda de bebida alcoólica dentro dos parques públicos. Só para você já... Então, eu acho que teria que ser um viés ao contrário, né? Eu sou a favor do viés ao contrário. Tinha que ser liberado. Então, eu estou dizendo, se não tiver na casa essa lei, parece que vou até depois dar uma olhada nisso, parece que sim, que já tem alguma coisa. Mas já tem uma lei federal e uma estadual que já proíbe, já. Com exceção a Copa do Mundo que foi liberado. Sim, né? foi liberado. Então, hoje, alguns estádios ainda tem. Porque nos outros países no Brasil. Ninguém deixa. Não, na Rússia está liberado, a gente conhece lá. É verdade. Foi essa minha posição mesmo. Acho que não pode deixar de atentar o fator da bebida alcoólica. Mais alguma colocação, Elcio? Somente isso, Lucas. Lucas. Ô, Lucas, obrigado. E é importante para que você possa trazer para a gente mais subsídios para a comissão de estudo. Tá? Eu agradeço também a você, Boni, João. Eu agradeço a cada um de vocês. Nossos gabinetes ficam à disposição. E, lamentavelmente, a gente tem que terminar, porque nós temos uma extraordinária agora e faz parte do nosso trabalho no dia a dia. Muito obrigado a vocês que vieram participar da comissão de estudo. Obrigado, doutora Adélia. E declaro assim encerrada a comissão de estudos do Food Truck.